meio dos exilados. Uma percepção de Deus, trazida pelo Espírito Santo, a respeito da condição da igreja nos nossos dias. E não se engane, meu amado irmão e irmã, ela não é boa. Sim, nesses 20 séculos, Deus preserva e tem preservado os seus remanescentes, porque Ele é fiel ao seu próprio nome, e Ele vai continuar fazendo isso. Mas a questão não é essa. A questão é se nós estaremos incluídos nisso que a Bíblia chama de remanescentes, ou na linguagem do Apocalipse, de vencedores. Quem são os vencedores? Para resumir em uma frase, quem são os vencedores? Os chamados vencedores, as 7 igrejas do Apocalipse, são aqueles que têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Esses são os vencedores. Não tem nada de assombroso a respeito deles, mas eles têm um órgão que é essencial para andarmos com Deus: ouvidos espirituais. Um dos textos proféticos, um dos cantos do servo em Isaías, maravilhoso, Isaías 50, que fala sobre o Senhor Jesus. Você lembra o que diz? O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem, ou eruditos, a palavra usada lá, eruditos, significa, na verdade, alunos, discípulos, aqueles que aprendem. Meus irmãos, esse tem sido o nosso coração. Quando você acorda de manhã, antes que você ponha o pé para fora da cama, essa é a sua primeira oração? Senhor, desperta meu ouvido, para que eu ouça como aquele que aprende. Esses são os vasos que o Senhor busca em nossos dias. Mas, de modo geral, somos tão atabalhados, não é? Já acordamos pensando no que temos que fazer, qual filho que vai para a escola, e etc, etc. Não é questão de deixar nossas atividades, meus amados irmãos. É questão de onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Então, essa é a implicação de percebermos, de termos a percepção da ruína. Estando eu no meio dos exilados. Não é um professor para os exilados. Meus irmãos, o cristianismo está cheio de seminários. Infelizmente, eles não têm nos ajudado. Porque o nosso Senhor não precisa de profissionais de teologia. Ele precisa de profetas. Ele precisa de vasos, irmãos e irmãs, que ouçam a sua voz. E que respondam às cargas do seu coração. E a coisa mais preciosa que você pode ouvir nessa noite é: você pode se habilitar para isso. Porque nós, mas conosco. Em nós e conosco. Ah, meus queridos irmãos. Paulo escreve assim aos Coríntios, 1 Coríntios 15. Pela graça de Deus é que eu sou o que eu sou. E a sua graça que me foi dada, assim como foi dada a cada um de nós, não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Mas ele vai dizer, equilibrar isso, para que não achemos que ele está se vangloriando. Ele vai dizer, porém não eu, mas a graça de Deus em mim. Aos Colossenses ele vai dizer assim, é por essa causa, Cristo em vós, esperança da glória, que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. É maravilhoso. Irmãos, que o Espírito Santo gere uma gana nos nossos corações, de desejarmos ser esses vasos. Porque a nossa vida é inútil, se nós não respondermos a isso. Para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Porque o Evangelho cravou um abismo entre nós e o mundo. O Espírito Santo foi enviado para que nós sejamos os seus cooperadores. Estritamente falando, Deus, estritamente falando, Ele não confiou sua obra a homens. Ele confiou sua obra ao Espírito Santo, que é o executor da sua obra. Mas o Espírito Santo veio habitar em homens e mulheres regenerados, para nos fazer seus cooperadores. Que coisa mais maravilhosa, meus irmãos.
Isso não desperta o teu coração? O que você quer na vida? O que você quer ser? Onde você quer chegar? Vasos, vasos que respondam às cargas do coração do Senhor. Se for assim conosco, sabe o que nós ouviremos naquele dia? Nesse dia iminente, a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, que nós aguardamos. O que nós ouviremos naquele dia? Muito bem, servo bom, fiel. Foste fiel no pouco. Sabe, irmão, porque sempre será pouco. Sempre será pouco. Porque nós somos pequenos, somos vasos limitados, frágeis. Há um tesouro em nós, mas o vaso é de barro. Pequenos, limitados. Mas ainda assim, ele dirá muito bem, servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que o nosso coração anele isso, meus irmãos. Porque esses são os vasos que Deus busca nesses dias. Que o nosso coração não se distraia. Nosso coração não se corrompa. Nosso coração não siga as luzes brilhantes. Sabe o que o inimigo busca fazer com a casa de Deus? Chamar, atrair, conquistar, sempre disfarçado em anjo de luz, é claro, como Paulo nos ensinou, sempre. Próprio Satanás se transforma em um anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Não é? Paulo nos advertiu. Então ele atrai os santos, os manipula e finalmente os perverte e finalmente os joga na lata do lixo. Sozinhos, alienados, frustrados, deprimidos, vazios. Me lembro há muitos anos atrás, quando se suicidou um dos membros da Academia Brasileira de Letras. Se eu não me engano, ele se chamava Pedro Navas. Ele se suicidou. Ele acordou de manhã, vestiu seu terninho, um ancião, fez a sua barba, como fazia todos os dias, escreveu um bilhete, colocou no seu bolso e se suicidou. E sabe o que estava escrito no bilhete? Eu me sinto como um carro velho, amassado e que viveu a vida toda com os faróis virados para trás. Os faróis virados para trás. É isso que o inimigo faz com os incautos. E é isso que de alguma maneira ele tem buscado fazer na igreja de Deus, na casa de Deus. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos traga um alerta pessoal a respeito disso e um desejo de sermos um desses vasos.